Bom dia, meninos. Vamos lá, vamos para a nossa correção da página 120. Nós estudamos como achar o MEDC. Para isso, estão lembrados que para achar MEDC a gente tem que saber divisores. Divisores é quando o número divide, você vai encontrando aqueles, né? Os divisores do número. Então, por exemplo, 60. Quem são os divisores de 60? Como eu já ensinei para vocês, tem várias maneiras de encontrar os divisores 60. Faz a tabuada de 60 dividido 60 por 1, por 2, vai dividindo o número até achar que você pode dividir todos. Aqueles que você divide não sobra resto, quando o resto é zero, certo? E tem a maneira de fatorar, que eu ensinei a vocês. Vocês vão fatorar o número, por exemplo, aqui, ó. 60. Dividiu 60 dividido por 2 deu 30, 30 dividido por 2 deu 15, 15 dividido por 3 deu 5, 5 dividido por 5 deu 1. Isso eu fatorei em fatores primos, em números primos, ó. Só números primos. O que são números primos mesmo? São aqueles que só tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo, certo? Aí achei os fatores primos. Esse lado aqui é só fatores primos. Aí, como é que eu vou achar os outros divisores que não são primos? Como? Aí você passa um traço aqui e multiplica, começa aqui, ó, multiplica por 1, porque 1 é divisor de todos os números. Vamos lembrar disso. Aí eu começo, ó, 2 vezes 1, 2. Aí passa para outra linha. 2 vezes 1, 2, já tem, não vou precisar botar de novo. Aí o outro número que tá em cima, 2 vezes 2, 4. Pronto, acabou essa linha, ó. Agora vamos para outra linha, a linha do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Tá vendo? A linha do 3 acabou. Agora vamos para a linha do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Pronto. Tudo que estiver desse lado vai ser os divisores de 60. Fazendo dessa forma não tem erro. Aí eu pego aqui e coloco aqui. Todos os números aqui são divisores de 60. Se eu dividir 60 por qualquer um desses números, não vai sobrar resto, certo? Próximo, os divisores de 100. Faz a mesma coisa. Ou sai fazendo a tabuada, ou faz a fatoração. Ó. Primeiro eu fatoro em números primos, ó, os primos. 100 por 2 deu 50, 50 por 2, 25, 25 pode dividir por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 deu 1. Então, esses são os fatores primos. Aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou achar os outros fatores que são primos e não primos, ó. Aí, vamos lá, ó. 2 vezes 1, 2. Passou para outra linha. Vamos para outra linha. 2 vezes 1, 2. Não vai precisar repetir, né? 2 vezes 2, 4. Vamos para a linha do 5 agora, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Vamos para outra linha aqui, a linha do outro 5. Lembra bem, multiplica por todo mundo que tá lá em cima. Aí vai, ó, 5 vezes 2, 10 vai ter de novo. Ó, 5 vezes 4, 20 vai estar de novo. Então, eu preciso multiplicar pela linha daqui de cima. Vou multiplicar pela linha de cima, que é só essa, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 20, 100. Então, aqui, ó, todos os divisores de 100. Aí, eu venho e coloco aqui no meu conjunto. Todos os divisores de 100. Já revisando aqui, ó. Quem são os divisores comuns deles dois? Ó, para achar MEDC, eu pego os divisores comuns. Comum é o que está dentro dos dois ao mesmo tempo, ó. Tem o 1, tem o 2, o 3 não está nos dois, então ele não entra. O 4 vai estar dentro dos dois, aí ele entra. O 5 vai estar dentro dos dois, ele entra. O 10 está dentro dos dois, ele entra. E o 20 está dentro deles dois, ele entra. Então, fazer a interseção é isso, é olhar o que está dentro dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Isso facilita para a gente achar o MEDC, que a segunda questão diz isso. Calcule o MEDC. Então, para achar o MEDC de 60 e 100, é pegando, se for em forma de conjunto, né? É olhando o que está dentro dos dois ao mesmo tempo e pegando o maior divisor comum. Porque o que significa MEDC? Máximo divisor comum, ou maior divisor comum. Então, deles dois, quem é o maior? 20. Então, MEDC de 60 e 100, 20. No B, pergunta,
o máximo divisor comum de 72 e 75. Não tem aqui no exercício, esqueça que eu usei o exercício de cima. Eu vou fazer o quê? Vou fatorar a mesma coisa. Ó. 72, fatorei números primos. 72 por 2 deu 36, por 2 deu 18, 18 por 2 deu 9, 9 só pode por 3 deu 3, 3 só pode por 3 deu 1. Pronto, aqui tem os números primos. Agora vamos pegar esses números primos e vamos achar os outros fatores, ó. Lembra? Multiplica. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 8, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 4 12, 3 vezes 8 24. Ao 3 agora, já sabe que aqui em cima ele já multiplicou, então só multiplica pela casa de cima, ó. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 12, 33, 3 vezes 4, 20, 72. Todos esses são os divisores de 72. O de 75 do mesmo jeito, ó, fatora em primos, achei 3, 5 e 7, depois multiplica, a mesma coisa, esse por cima, esse por esse, por esse. Então, todos esses são os divisores de 75. Aí você vai lá e faz a interseção. A interseção é olhar o que está dentro do 72 e 75. Olhando aqui, olha aqui. Os únicos que estão dentro, quem é? O 1 e o 3. Os outros não estão dentro ao mesmo tempo. Então, aí, quem é o MDC? O maior. Então, o 3 é o MDC. Na questão 3, diz assim. Quando dois números naturais são chamados de números primos entre si. Quando é, gente? Quando ele tem o MDC dele for 1. Quando eu fizer a comparação de dois números e olho assim, faço nesse caso aqui, ó. Eu comparei, tinha dois números, mas eu tinha que ser assim, por exemplo, 9 e 8. Se eu olho, quem faz parte do 9? Vai ser o 1, o 3 e o 9. O do 8, o 1, o 2, o 4 e o 8. Então, em comum, quem é que tem junto? Só 1. Então, são primos entre si. Olha aqui, ó. Quando o MDC é 1, por exemplo, 4 e 9. Eu vou pegar 4. Quem são os divisores de 4? O 1, o 2 e o 4. Quem são os divisores de 9? O 1, o 3 e o 9. Então, quem é em comum? Só 1. Aí eu botei aqui o 8 e o 25. Também a mesma coisa. Geralmente, um par e um ímpar, eles geralmente, mas também pode encontrar procura aí dois primos ou dois ímpares, por exemplo, 7 e o 9 são ímpares e eles são primos entre si, não é isso? O 7 só tem o 1 e o 7. E o 9 tem o 1, o 3 e o 9, certo? Vamos ver aqui, aí vocês procuram outros exemplos e bota aí, eu botei esses dois. A questão 4 tem assim, Serginho tem uma fita de 3 metros. 3 metros é a mesma coisa de 300 centímetros. Lembra bem, de metro para centímetro, multiplica por 100. E outro de 2,10 metros. Quer dizer, 2 metros e 10 o quê? Centímetro. Então, transformando isso aqui em centímetro, vai dar 210 centímetros. Ele quer cortá-las em pedaços iguais, que tenham o maior comprimento possível. Se ele fala maior comprimento possível, significa que eu vou fazer o quê? Medir. Quantos centímetros deve ter cada um? Então, vamos pensar? Então, vai fazer o medir de quanto? De 3 metros e 2,10. Então, para facilitar, transforma em centímetro. De 300 centímetros e de 210 centímetros. Ó, medir de 300 e 210. Como é que eu vou fazer? Aí você vai procurar as maneiras que quiser. No meu caso aqui, ó, eu fatorei 300, do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Acho números primos, multipliquei, achei todos os divisores de 300 com a minha fatoração. Botei aqui o conjunto, ó. Todos esses são divisores de 300. Depois eu achei todos os divisores de 210, ó. Tem essa maneira, ou tem aquela que vocês já aprenderam, aquela dos números primos, da fatoração, que você vai pegar pelo expoente. Eu fiz uma questão aí desse jeito. Mas você escolhe a maneira que você quer. Nesse caso, eu botei assim. Aí você olhou aqui, ó, a interseção. Aí eu fiz a interseção, botei quem está dentro desse ao mesmo tempo e olhei quem era o maior. Então, a resposta é, o tamanho será de 30 centímetros. Certo? Eu fiz desta maneira, mas você pode fazer de outra maneira. A questão 5 tem lá.
Qual é o MEMC? O MEDC. Eu botei MEMC. O MEDC dos números A e B. MEDC, o máximo divisor comum dos números A e B. Então, bora lá. Dados A. A, qual é o valor de... Quem é A? A é essa fatoração, ó. Lembra? Você fatorou o número lá e você achou isso. 2 elevado a 4, 3 elevado a 2, 5 e 7. E B, que é um número lá que não sei quem é 2 elevado a 4, 3 e 5 ao quadrado e 11. Então, para achar o MEDC pegando a fatoração assim, aí é fácil, ó. Vocês vão olhar, para achar MEDC, vocês olham quem está dentro ao mesmo tempo. Tem quem? Tem o 2, tem o 3, tem o 5. O 7 e o 11 a gente descarta, a gente nem quer ele. Então, dentro desses que está dentro ao mesmo tempo, você faz o quê? Olha o do menor expoente. Quem é que tem? Do 2, quem é o menor expoente? 2 elevado ao quadrado. Do 3, quem é o menor expoente? Só o 3. Do 5, quem é o menor expoente? O 5. Olha aí eu botei, ó. Você olha quem está dentro dos dois e com o menor índice, que é o menor expoente, ó. O menor expoentezinho, ó. Neste caso é quem? 2 elevado ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Então, aí depois só é resolver. 2 ao quadrado dá quanto? 4, vezes 3, vezes 5. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, o MEDC desses dois números, que não precisa nem eu saber quem era, dá 60. Aí, deu outro exemplo aqui. Tá lá, ó. Aqui, eu que criei esse exemplo para vocês, ó. A, quem é A? 2 elevado à quarta, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5, vezes 7. E B, 2 elevado ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Aí eu até fiz a resolução, ó. Quem é A? A, ó, o valor de A, quem é? 5.040. Como é que eu sei? Resolvendo, ó, os expoentes, ó. 2 elevado à quarta, 16, né? 3 ao quadrado, 9, 5 e 7. Aí eu multiplico, 16 vezes 9, vezes 5, vezes 7, dá 5.040. Quem é B? Ó, 2 ao quadrado, 4, 3, 25 e 11, ó, 3.300. Aí, se tivesse essa questão que não tem, eu que criei. Essa questão foi eu que criei. Né? Eu criei essa questão. Perguntasse quem é o MEDC de A e B? Quem é? Aí eu faço como? Olho quem tá dentro ao mesmo tempo, o 2 e o 2. Então, eu boto aqui. Aí eu olho, quem é o 2 ao quadrado ou 2 ao quarta? 2 ao quadrado. Não é isso? Aí eu olho, 3 está dentro. Então, eu boto aqui. Aí eu olho, 3 elevado a 1 ou 3 elevado a 2? 3 elevado a 1. Aí eu olho, 5 está dentro dos dois. Aí eu boto 5. Quem eu olho, 5 ao quadrado ou 5 elevado a 1? 5 elevado a 1. O 7 eu vou olhar? Não. Pronto. O MEDC vai ser o resultado disso aqui. 2 elevado a 4 dá quanto? 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, pronto. O MEDC desses dois números, 60. Por coincidência, igual aqui. Entendeu? Aqui só foi uma revisão. Dúvidas? Já sabe. Pergunta.